Aula para o ciclo introdutório de Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu sou William Vasconcelos, estagiário na disciplina Introdução à Estética, ministrada pelo professor Walter Menon. Tópico 3.3 Estética Contemporânea Theodor Adorno e a Indústria Cultural. Theodor Wiesengrund Adorno nasceu em Frankfurt no dia 11 de setembro de 1903. Filho de Oskar Wiesengrund, um comerciante de vinhos de origem judaica convertido ao protestantismo, e Maria Calvelli Adorno, de descendência corso-genovesca e católica, Theodor Adorno, desde sua origem, já era marcado pelas contradições que lhe acompanharão durante toda a sua vida. Não se identificando com nenhuma das religiões, Adorno já resistia à adequação no modelo formal rígido. Junto à família, morava sua tia materna, Agathe, uma talentosa pianista com quem Adorno teve seus primeiros contatos com a música. Aos 15 anos de idade, Siegfried Kracauer lhe apresenta a Crítica da Razão Pura, de Immanuel Kant, e junto eles passam os dias de sábado dedicando-se ao estudo da obra. Música e filosofia serão as duas maiores dedicações de Adorno durante toda a sua vida. Adorno foi um dos membros mais ativos do Instituto Social de Frankfurt, também conhecido como Escola de Frankfurt, e juntamente com Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Erich Fromm, Leo Lilienthal, foi um dos principais responsáveis pela projeção do Instituto e da teoria crítica. Em 6 de agosto de 1969, em Visp, na Suíça, ele vem a óbito vítima de um infarto. Meses antes de sua morte, Adorno havia se envolvido num confronto com estudantes que protestavam em frente ao Instituto. Grande parte dos intérpretes afirmam que este evento teria influenciado diretamente seu prematuro fim. Indústria cultural é um dos conceitos mais debatidos pelos comentadores de Adorno. Sua interpretação é ampla, o que certamente se deve à sua complexidade. Não é uma tarefa simples interpretar os escritos de Adorno, ainda mais quando se trata de um fenômeno tão onipresente em nossas vidas. O conceito de indústria cultural aparece pela primeira vez na Dialética do Esclarecimento, em 1947, escrita juntamente com Max Horkheimer. Contudo, a essência daquilo que é debatido nessa obra já aparece, sob o prisma do conceito cultura de massa, em pelo menos 2 textos anteriores: O Fetichismo da Música e a Regressão da Audição, de 1938, e Sobre Música Popular, de 1941. O primeiro desses textos foi escrito em função das discordâncias pontuais de Adorno ao ensaio de Benjamin, a obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, de 1934. Tais discordâncias podem ser verificadas também nas correspondências trocadas entre os autores à época. Numa carta de 18 de março de 1936, Adorno indica que, na sua visão, faltou dialética na análise das obras de arte tradicionais, assim como faltou ênfase na negatividade frente à análise das obras de reprodutibilidade técnica. Em outras palavras, Adorno indica que existe uma experiência dialética na relação com as artes tradicionais que Benjamin não teria levado em conta, e também que a arte de reprodutibilidade técnica, se pautada por um proletariado já reificado pelas estruturas de troca inerentes ao capitalismo, afastaria qualquer possibilidade de emancipação por parte dessa classe. Adorno não descarta o conceito de aura, usando-o em diversos momentos de sua obra. Contudo, ele procura realocar seu significado daquilo que foi postulado por Benjamin. Além de afirmar que sempre buscou denunciar a aura a partir do elemento de idealismo nas obras, Adorno também reconhece que essa está em declínio, tal como colocado por Benjamin. Nessa carta, ele afirma: se você dialetiza, com todo o direito, a tecnização e a alienação sem fazer o mesmo com o mundo da subjetividade objetificada, em termos políticos, isso não significa outra coisa senão atribuir diretamente ao proletariado, como sujeito do cinema, um feito que, segundo Lenin, só pode ser alcançado pela teoria dos intelectuais como sujeitos dialéticos, que, por sua vez, pertence à esfera da obra de arte
por você remetida ao inferno. A subjetividade objetificada precisa ser dialetizada tanto quanto esses mecanismos. Afinal, estes meios estão a serviço da consciência reificada dos sujeitos históricos, ou seja, nas palavras de Adorno, do proletariado, este que seria um produto da própria burguesia. Seguindo as críticas de Adorno, Benjamin parece conferir aos meios tecnológicos de reprodução uma importância quase que independente dos sujeitos históricos que se encontram sob a égide do capital, ou seja, o proletariado reificado pela organização social do trabalho no âmbito do capitalismo. A título de exemplo, a reificação do proletariado e sua consequente resignação frente à ordem burguesa é tratada no filme A Classe Operária Vai ao Paraíso, escrito e dirigido por Hélio Petry, em 1971. O mencionado conceito de reificação é de extrema importância para se compreender a indústria cultural. Reificação, no modo como Adorno compreende, é um conceito desenvolvido por Georges Lukács em História e Consciência de Classe, de 1923, do alemão Versaillichung, que quer dizer objetificação. Reificação trata do processo de coisificação das relações sociais no âmbito do capitalismo. Esse conceito é um desdobramento do fetichismo da mercadoria, de Karl Marx, que diz respeito à compreensão de que a mercadoria não possui apenas valor de uso e valor de troca, mas também um valor metafísico, expresso na subjetividade do indivíduo que com ela se relaciona. Esse valor não se encontra dentro da mercadoria, mas incide diretamente no seu valor objetivo. Lukács percebe que as próprias relações sociais se coisificam na medida em que a força de trabalho é vendida como se fosse uma mercadoria qualquer. O indivíduo alienado de sua força de trabalho é ele mesmo cooptado por uma lógica que se exprime no modo como ele se relaciona com os outros e com o mundo. Deste modo, os próprios hábitos modernos de pensamento, tal como o ato de se pensar quantitativamente sobre tudo, da mesma maneira como se estivesse submetido à lógica das fábricas, já estariam reificados pela forma mercantil dominante. Adorno percebe que o problema da reificação se apresenta também no âmbito da cultura, de modo que a relação com as obras de arte, outrora ligadas a uma noção de utopia e liberdade, estariam elas mesmas integradas nessa lógica mercantil, condicionantes e condicionadas ao consumo. Antes de adentrarmos a discussão sobre a dialética do esclarecimento, parece-nos importante salientar um adendo realizado pelo próprio Adorno num texto intitulado Resume über Kulturindustrie, lançado em 1967. A tradução desse texto no Brasil encontra-se com o título A Indústria Cultural. Nesse texto, sobre o uso do termo indústria cultural, Adorno afirma: em nossos esboços, tratava-se do problema da cultura de massa. Abandonamos essa última expressão para substituí-la por indústria cultural, a fim de excluir de antemão a interpretação que agrada aos advogados da coisa. Estes pretendem, com efeito, que se trata de algo como uma cultura surgindo espontaneamente das próprias massas, em suma, da forma contemporânea de arte popular. Ora, dessa arte, a indústria cultural se distingue radicalmente. Trata-se, portanto, de uma escolha para diferenciar indústria cultural de arte popular. Arte popular e arte erudita seriam ambos materiais para a produção dessa cultura mercantilizada, que se projeta enquanto sistema e visa submeter tudo à lógica deste mesmo sistema. Isso ficará mais claro na medida em que o tema for abordado adiante. Dialética do Esclarecimento foi escrita por Theodor Adorno e Max Horkheimer quando eles se encontravam exilados nos Estados Unidos. Nessa obra de 1947, os autores procuram mostrar como o esclarecimento, pensado inicialmente a partir de uma noção genérica e primitiva, busca superar os mitos da antiguidade
e como na contemporaneidade este mesmo esclarecimento torna-se dialeticamente mito de si próprio. O esclarecimento nunca se desvinculou do mito, assim como o mito sempre possuiu o elemento de esclarecimento. Neste percurso, o esclarecimento mitificado é enfim alcançado, mas o que ele traz não é a emancipação do ser humano, e sim a barbárie dos campos de concentração. Contudo, este movimento de mitificação do esclarecimento não o torna supérfluo. Ao contrário, deve-se resguardar a possibilidade de reversão do esclarecimento unilateral através da dialética. Isso serviria para jogar luz onde não existe esclarecimento, mas que, ainda assim, se mostra enquanto esclarecimento através de sua essência mítica. O livro possui 3 capítulos e, entre o primeiro e o segundo, existem 2 discursos. Trataremos do segundo capítulo, intitulado A Indústria Cultural, o esclarecimento enquanto mistificação das massas. A tese da indústria cultural é uma tese sobre como a cultura se tornou dialeticamente indústria cultural e, consequentemente, um veículo de controle e dominação. Tal como a inversão de esclarecimento em mito, a cultura sempre teve um caráter mercadológico em seu bojo, mas no capitalismo tardio, o caráter mercadológico se torna seu traço mais extremo. Deste modo, não se trata de um adjetivo para se classificar produtos culturais sob um critério em específico. Trata-se, sobretudo, de um sistema de mediação das manifestações culturais que as coloca dentro da lógica mercadológica, quase como que um mito de sua própria essência artística e libertadora. Nas palavras dos autores, na opinião dos sociólogos, a perda do apoio que a religião objetiva fornecia, a dissolução dos últimos resíduos pré-capitalista, a diferenciação técnica e social e a extrema especialização levaram a um caos cultural. Ora, essa opinião encontra a cada dia um novo desmentido, pois a cultura contemporânea confere a tudo um ar de semelhança. O cinema, o rádio e as revistas constituem um sistema. Cada setor é coerente em si mesmo e todos o são em conjunto. Até mesmo as manifestações estéticas de tendências políticas opostas entoam o mesmo louvor do ritmo de aço. A perda de apoio que a religião objetiva fornecia se relaciona com o conceito de desencantamento do mundo do sociólogo Max Weber. Para ele, frente aos processos de racionalização da ciência, tecnologia e do cálculo, a religião perderia seu caráter objetivo se estratificando no âmbito privado, e isso levaria a um caos cultural. Adorno e Horkheimer observam que a perda de apoio da religião encontra um correlato num sistema composto pelo cinema, rádio e revistas, ou seja, a indústria cultural. Essa indústria tem por finalidade a relação entre os diversos setores da cultura, os submetendo ao consumo, mesmo que as manifestações estéticas de alguns desses objetos culturais venham a ser ideologicamente contrários a este mesmo sistema. Adotamos aqui a divisão proposta por Rodrigo Duarte, em seu livro Indústria Cultural, uma introdução. O autor divide, para fins didáticos, a compreensão do capítulo em 5 operadores. Apesar de não haver essa divisão explícita no texto de Adorno e Horkheimer, elas se tornam evidentes na leitura e na forma organizacional do texto. Dito isso, uma pergunta se torna necessária. Por que a grande maioria das mercadorias artísticas produzidas no âmbito da indústria cultural são formalmente pobres? Como não aspira nada muito além do que vender, do que se tornar popular, tais mercadorias quase sempre buscam se adaptar ao gosto padronizado do público, ao invés de propor qualquer espécie de desafio contemplativo ou mesmo mudanças formalmente significativas. A resposta mais comum a essa pergunta é porque o público gosta, ou porque o público compra. Adorno e Horkheimer oferecem uma visão mais ampla naquilo que eles chamam de círculo de manipulação e controle retroativos. Nas palavras dos autores,
Os padrões teriam resultado originariamente das necessidades dos consumidores, eis porque são aceitos sem resistência. De fato, o que explica é o círculo de manipulação e da necessidade retroativa, no qual a unidade do sistema se torna cada vez mais coesa. O que não se diz é que o terreno no qual a técnica conquista seu poder sobre a sociedade é o poder que os economicamente mais fortes exercem sobre a sociedade. A racionalidade técnica hoje é a racionalidade da própria dominação. Ela é o caráter compulsivo da sociedade alienada de si mesma. Essa resposta, portanto, seria parte do problema e não sua justificativa. A indústria cultural precisa, num primeiro momento, garantir o lucro frente ao dinheiro investido na produção. Por outro lado, ela precisa garantir a adesão do público. Essa adesão se daria por meio do comprometimento ao status quo, ou seja, a manutenção do estado de coisas tal como elas estão. Garantindo esse controle, a lucratividade de outras produções estará garantida, e essas serão tendencialmente mais pobres do que as primeiras. Fecha-se o círculo. Nada melhor do que pensar as telenovelas brasileiras enquanto exemplos para tal. Se, por um lado, elas foram durante muito tempo as mais lucrativas mercadorias culturais no Brasil, por outro, elas se firmaram nesse patamar a partir da adesão de um status quo por meio de formas de comportamento, sonho de riqueza e histórias de superação dentro da lógica socialmente imposta. É disso que se trata a indústria cultural: lucratividade e controle. A partir do conceito de esquematismo de Immanuel Kant, que, em linhas gerais, se trata de um método para tornar a experiência da sensibilidade adaptável aos conceitos puros do conhecimento, Adorno e Horkheimer procuram compreender como isso funciona no âmbito da indústria cultural. Em outras palavras, na crítica da razão pura de Kant, os dados obtidos pela sensibilidade são conduzidos a uma categoria a priori através do esquematismo. Nesse modelo, o esquematismo seria o elemento responsável por mediar os dados da experiência sensível às categorias. Ele seria um elemento ativo dentro do sistema da razão pura. Adorno e Horkheimer indicam que a indústria cultural se apropria da capacidade de esquematização a partir da produção em série de mercadorias culturais. No âmbito da experiência estética, o sujeito não precisa adaptar essa experiência sensível a nenhuma categoria, pois todas as mercadorias já estão previamente esquematizadas. Nas palavras dos autores, o esquematismo é o primeiro serviço prestado por ela ao cliente. Na alma devia atuar um mecanismo secreto, destinado a preparar os dados imediatos de modo a se ajustarem ao sistema da razão pura. Mas o segredo está hoje decifrado. Muito embora o planejamento do mecanismo pelos organizadores de dados, isto é, pela indústria cultural, seja imposta a esta pelo peso da sociedade que permanece irracional apesar de toda a racionalização, essa tendência fatal é transformada em sua passagem pelas agências do capital, de modo a aparecer como o sábio desígnio dessas agências. Para o consumidor, não há nada mais a classificar que não tenha sido antecipado no esquematismo de produção. A padronização do gosto, realizada no âmbito do círculo de manipulação, encontra seu complemento na expropriação do esquematismo. As mercadorias culturais seriam produzidas de modo a reforçar a padronização desse gosto, a partir da certeza de que tudo já encontra seu referente no próprio público. Dito de outro modo, as mercadorias já seriam esquematizadas previamente, ou seja, para usar uma comparação no âmbito do paladar, elas já seriam pré-mastigadas, para que o cliente precise somente engoli-las. Assim se dá a adesão ao status quo. Todos os heróis são construídos de modo a podermos criar identificação para com eles. Apesar de possuírem superpoderes, eles são também gente como a gente,
vivenciando fraquezas, tristezas, angústias, etc. O que está em jogo é a resignação frente à ordem econômica pré-estabelecida, de modo a reforçar positivamente aquilo que somos, sem que esteja no horizonte qualquer possibilidade de mudança, seja na vida privada, seja na ordem social. Não é por acaso que as músicas parecem ter sido compostas sob medida para a gente. Outras são inconscientemente decoradas por nós, mesmo se as ouvimos apenas uma única vez. Nós nos identificamos com tais mercadorias quase como se elas ajudassem a explicar quem somos, como se elas fizessem parte de nossa história. Deste modo, o esquematismo deixa de ser um elemento ativo dentro do sistema da razão pura para se tornar meramente passivo. Outro ponto elencado pelos autores se refere ao estilo. O estilo, no âmbito da arte autêntica, se dava enquanto um elemento coercitivo que se relacionava à universalização dos momentos particulares da obra de arte. A dialética presente nessas obras estaria justamente na relação desses momentos com o estilo. A negação dessa coerção imposta de fora para dentro se daria, no que diz respeito à experiência estética, na valorização dos elementos particulares para a formulação de um todo universal. Existia sempre uma tensão entre o estilo, enquanto elemento coercitivo, e a obra de arte. No sistema da indústria cultural, o estilo se torna o objetivo a ser alcançado, por assim dizer, pelas mercadorias culturais. A padronização dessas mercadorias se revela na reprodução de clichês previamente estabelecidos para se adequarem ao estilo, de modo que a forma dessas mercadorias nunca se altera. Novamente, o modelo de filmes de super-heróis vem bem a calhar. A chamada jornada do herói não deve em nenhum momento ser questionada, pois ela é quem guia a compreensão do público enquanto chave de leitura. Mesmo aqueles filmes que parecem possuir uma forma diferente, o fazem para que a reconciliação com o estilo seja realizada numa continuação, garantindo assim a lucratividade do próximo lançamento. Nas palavras dos autores, a reconciliação do universal e do particular, da regra e da pretensão específica do objeto, que é a única coisa que pode dar substância ao estilo, é vazia, porque não chega mais a haver uma tensão entre os polos. Os extremos que se tocam passaram a uma turva identidade. O universal pode substituir o particular e vice-versa. Outro ponto abordado pelos autores diz respeito ao uso realizado pela indústria cultural da tragédia. A tragédia na Grécia Antiga tratava de indivíduos que, expostos a uma situação trágica, experimentam a destruição de sua individualidade através de uma situação da qual eles não têm o menor controle. A título de exemplo, Édipo experimenta sua dilaceração psíquica ao se descobrir enquanto assassino do pai e amante da mãe. Tudo isso foi realizado sem que ele tivesse o menor controle. É a verdade que o destrói. Essa experiência estética do trágico, na Grécia Antiga, estava ligada à catarse, ou seja, à purificação. No âmbito da indústria cultural, a experiência do trágico está ligada à resignação, à adequação ao status quo diante de um mundo que não pode ser modificado. A verdade no mundo administrado estaria na resignação, enquanto que os elementos trágicos atuariam como uma encruzilhada para a reconciliação de pseudo-indivíduos numa universalização imposta. Todos podem ser como a sociedade toda-poderosa. Todos podem se tornar felizes, desde que se entreguem de corpo e alma, desde que renunciem à pretensão de felicidade. Na fraqueza deles, a sociedade reconhece sua própria força e lhes confere uma parte dela. Seu desamparo qualifica-os como pessoas de confiança.
e assim que se elimina o trágico. Por fim, Adorno e Horkheimer fazem uma instigante análise das mercadorias culturais a partir da teoria do valor marxiana. Para Marx, a mercadoria possuía um duplo valor, o valor de uso e o valor de troca. O valor de uso se dá a partir de sua utilidade social, e o valor de troca diz respeito a uma equivalência para com outras mercadorias, e sua mediação a partir de uma mercadoria sem valor de uso, ou seja, o dinheiro. Mas a mercadoria também carrega uma outra forma de valor, que dela faz parte, mas que, a princípio, não a integra. A mercadoria esconde as relações sociais que a produziram, ou seja, a exploração do trabalho pelo capital. Esse seria o principal componente daquilo que ele chama de o caráter fetichista da mercadoria. Nas palavras de Karl Marx, uma mercadoria aparenta ser, à primeira vista, uma coisa óbvia, trivial. Sua análise resulta em que ela é uma coisa muito intrincada, plena de sutilezas metafísicas e melindres teológicos. Esse caráter de fetiche é o componente de valorização da mercadoria que, por um lado, possui tais sutilezas metafísicas, por outro, encobre as relações de exploração que a produziram. Deste modo, enquanto na mercadoria comum o fetichismo trata de ocultar as relações de exploração de trabalho, na mercadoria cultural, segundo Adorno e Horkheimer, a ausência de valor de uso seria o seu caráter mais primordial. Para desvendar esse caráter, os autores se ancoram na noção de finalidade sem fim de Immanuel Kant, ou seja, a compreensão de que a finalidade da obra de arte, o prazer subjetivo que ela provoca, não possui um fim específico, uma utilidade específica. Comparadas às mercadorias convencionais, como, por exemplo, os bens de primeira necessidade, a mercadoria cultural não possui um valor de uso. Contudo, por conta dessa desvinculação entre finalidade e fim intrínseco à arte, a ausência de valor de uso é o pressuposto para o estabelecimento de um valor de troca quantitativamente superior. Dito de outro modo, a ausência de valor de uso é ela mesma fetichizada, e isso se torna seu valor de troca. Assim, não é o prazer estético que está em jogo, mas sim o status envolvendo uma visita ao Museu do Louvre, em Paris, ou ser um dos fãs que contribuiu para o recorde de maior bilheteria de todos os tempos, assistindo ao Vingadores Ultimato. Nas palavras dos autores, o fetichismo nas mercadorias culturais funciona da seguinte maneira: o que se poderia chamar de valor de uso na recepção dos bens culturais é substituído pelo valor de troca. Ao invés do prazer, o que se busca é assistir e estar informado. O que se quer é conquistar prestígio e não se tornar um conhecedor. O consumidor torna-se a ideologia da indústria da diversão, de cujas instituições não consegue escapar. É preciso ver Mistress Miniver do mesmo modo que é preciso assinar as revistas Life e Time. Tudo é percebido do ponto de vista da possibilidade de servir para outra coisa, por mais vaga que seja a percepção dessa coisa. Tudo só tem valor na medida em que se pode trocá-lo, não na medida em que é algo em si mesmo. O valor de uso da arte, seu ser, é considerado um fetiche, e o fetiche, a avaliação social que é erroneamente entendida como hierarquia das obras de arte, torna-se seu único valor de uso, a única qualidade que elas desfrutam. Estas são as referências bibliográficas utilizadas nessa aula. Obrigado e até a próxima.